Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meus queridos, nós estamos com a nossa série de estudos do livro do Apocalipse. Eu tenho me esforçado muito para ser fiel para com Deus e para com vocês em deixar estes estudos, pelo menos 2 por semana. Vocês acompanham os vídeos aí, uns shorts que a gente faz nas igrejas, às vezes a gente faz live com pessoas pregando a palavra de Deus, mas eu preciso ser fiel com vocês, utilizando os estudos do livro do Apocalipse. Hoje nós vamos estudar Apocalipse capítulo de número 2, versículo de número 4. Nós estamos já no versículo 4, aonde Jesus já começou a falar sobre a primeira igreja, a igreja de Éfeso. Mas antes de a gente entrar no estudo, vamos fazer uma oração. Não deixe de deixar um likezinho aí, compartilhar, se inscrever no canal. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Querido Deus, neste momento eu quero agradecer ao Senhor pela sua bondade e misericórdia. Que peço a bênção da saúde para cada um que estão acompanhando esses estudos, para cada um que estão deixando um like, estão comentando, estão compartilhando, que o Senhor possa estar abençoando a todos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o versículo de número 4 hoje, ele é um pouco pequeno, mas já começa Jesus tratando algumas coisas desta igreja. Observe que logo no começo a gente viu uma biografia muito sucinta e objetiva de Cristo, elogiando esta igreja. Agora nós vamos descobrir por que Jesus parou de elogiar. Bora lá. No versículo de número 4 diz assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Meus irmãos, essa expressão a qual Cristo fala, tenho contra ti, é algo muito maravilhoso. Por quê, irmão? Porque a preocupação de Jesus para com esta igreja. Observem que a igreja de Éfeso era uma igreja conhecida. Nós falamos isso nos anteriores, mas nós vamos repetir alguma coisa aqui. Ela era conhecida porque ela trabalhava muito. A igreja de Éfeso era bem conhecida porque eles eram perseverantes nos momentos de dificuldades, momentos de tribulações. Eles eram muito perseverantes. É que ela não aceitava falsos mestres ou até mesmo os falsos apóstolos. Era uma igreja conhecida por quê? Porque ela defendia a verdade. Observem bem, meus irmãos, tudo no início é uma coisa boa. Tudo no começo é emotivo. Só que, com o passar do tempo, a gente vai simplesmente vivendo, já se acostumando com o ambiente, vai se acostumando com as pessoas, vai se acostumando com aquilo que nós estamos fazendo, e aí vai levando uma série de coisas que vai nos deixando mais distante ou nos deixando desanimado para não prosseguir mais quando nós estávamos no início. Por exemplo, novo, estamos iniciando algo, nós somos fervorosos, nós somos bem ativos. Quando nós começamos a nossa fé, observe bem que eu estou dizendo, meio que você já é antigo na igreja, já se acostumou, que não quer mais saber de orar, não quer mais saber mais de evangelizar, não quer mais saber de contribuir, não quer mais saber de se envolver nos trabalhos, não tem mais preocupação com o horário de chegada, não tem mais preocupação com a liturgia dos trabalhos. Simplesmente é como se tivesse, eu já passei tanto tempo, agora é do meu jeito, mas não é isso. Observem bem, quando a igreja de Éfeso começou a cair de produção, começou a parar de fazer as coisas, olha o que Jesus está dizendo: eu tenho contra ti, eu tenho contra ti. Jesus estava falando desta igreja.
Porque às vezes as igrejas pensam que pode viver da maneira que quer, pode achar que faz o que quer, o que não deve, mas não deve se esquecer que essas igrejas, elas estão sendo monitoradas presencialmente pela presença de Deus. Quando nós, no começo da nossa fé, observe, no começo da nossa fé, a gente chegava cedo, no começo da nossa fé a gente orava, no começo da nossa fé a gente jejuava, no começo da nossa fé a gente lia a Bíblia, não sozinho, convidava amigos. Quando no começo da nossa fé a gente evangelizava, a gente participava do evangelismo da criança, do adolescente, do jovem, das senhoras, dos senhores, da liderança, nós estávamos na ativa. No começo da nossa fé nós estávamos na ativa, nos cultos a gente não perdia, não tinha distância dos cultos para a gente ir, a gente nunca deixava de ir, todo o tempo, batizado com o Espírito Santo, falava em língua, era um culto avivado, podia quem quisesse, mas ele estava ali avivado. Por quê? Porque estava no começo da fé. Talvez seja isso que aconteceu com a igreja de Éfeso. Essa igreja, ela vivia tudo aquilo ali, defendia mesmo a verdade, não aceitava mentirosos, não aceitava falsos apóstolos. Ela era mesmo sendo perseguida, mas era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que se mantinha firme, com prazer na obra de Deus. Mas quando chegou um tempo, foi passando o tempo, olha o que Jesus diz: tu deixaste o teu primeiro amor. Meus irmãos, essa expressão primeiro amor, entenda o que eu vou dizer bem aqui. Esse primeiro amor não é a sua primeira namorada, não é o seu primeiro namorado, não é a sua primeira esposa, não é o seu primeiro esposo. Esse amor que ele está falando aqui não é esse amor que a gente tem por um próximo, pelo familiar, não é isso. Este amor que Jesus está falando aqui, ó, deixaste o primeiro amor, deixaste de amar a Deus. Esse amor que Deus está falando aqui através de Jesus é o amor a Deus, a igreja que perde. O amor a Deus é uma igreja falida, é uma igreja morta, é uma igreja sem vida, é uma igreja que não prospera, é uma igreja que se acostumou com aquele grupinho ali, fica só naquilo, não tem mais visão de nada. Por quê? Porque parou de amar as coisas de Deus. E quando a igreja ela perde esse amor, que primeira coisa pode acontecer? Vem logo, a igreja esfria, fica logo fria. E uma igreja fria é uma igreja que não tem mais alegria nos seus momentos de oração. Uma igreja que perde o amor de Deus, ela não deseja mais ler a palavra de Deus. Uma igreja que perde o amor de Deus é uma igreja que ela não ama mais Jesus. E uma igreja que perde e deixa de praticar o primeiro amor é uma igreja que deixou o seu prazer de estar na presença de Deus. Porque uma igreja, quando ela vive o amor de Deus, ela quer estar na presença de Deus. Não interessa se você é crente 10, 15, 20, 30, 40, se você já está com 50 anos na presença de Deus. Meu irmão, é como se fosse o primeiro dia. Não deixe que o tempo esfrie, não deixe que os prazeres de Deus se acabem do seu coração. Um jovem chamado Asaf, quando ele escreve um dos salmos, Salmo de número 73, está até aqui separado. Eu estava lendo aqui a história desse cidadão, ele olhando para o ímpio, ele chega a declarar para Deus que ele tinha inveja do ímpio, da maneira que o ímpio vivia. Só que Asaf, ele só foi entender Deus de fato. O prazer de servir a Deus é quando ele diz: até que um dia
eu entrei no santuário. E aí o Senhor me fez entender o final do ímpio, o final dessas pessoas. Então, meus queridos, não deixe que o tempo apague o seu prazer, o seu amor para com Deus. Não deixe que ninguém roube o amor que você tem por Deus. Se você orava, continue. Se você lia a Bíblia, continue. Se você evangelizava, continue. Se você clamava a Deus nos cultos, clame. Se você fazia parte de todos os departamentos, se você era uma pessoa contribuinte, se você era uma pessoa que fazia com amor e hoje você quer ser juiz, hoje você quer ser aquele que aponta tudo, sabe o que é isso? Você pode estar perdendo o primeiro amor. Então eu quero deixar esta mensagem no teu coração, como Cristo falou. Cristo disse, olha, deixaste o primeiro amor. A igreja de Éfeso parou. Ai, Jesus, tem misericórdia, meu Pai. A igreja de Éfeso, ela parou de ler Bíblia. A igreja de Éfeso, ela parou de orar. A igreja de Éfeso, ela parou de evangelizar. A igreja de Éfeso parou de contribuir. A igreja de Éfeso parou de fazer ação social para com o próximo. A igreja de Éfeso se afastou de Deus. Irmão Orlando, você está me dizendo que a igreja de Éfeso se afastou de Deus, se afastou. Mas, irmão Orlando, existem muitas igrejas cheias por aí, essas pessoas, a maioria já se afastou de Deus e ainda não percebeu. Irmão Orlando, é verdade? É. Quando você percebeu uma pessoa que orava, você não vê mais orando. Quando você vê uma pessoa que evangelizava, não estava evangelizando mais. Quando vê você uma pessoa empenhada no trabalho de Deus, na parte de todos os departamentos ali empenhada, se você perceber que essa pessoa não está mais fazendo caso, essa pessoa se afastou de Deus e ainda não percebeu, mas está ali no convívio, está no grupão, está no meio do povo. E até mais, tem muitos por aí, fazendo um monte de loucuras e quer trazer para dentro da igreja, quer trazer para o meio do convívio entre os irmãos, quer que os irmãos aceitem a loucura dele, que ele quer trazer para dentro da igreja. E se disser alguma coisa, aí é confusão na certa. Então, eu quero deixar bem claro para vocês aqui, não deixe igrejas, povo de Deus, não perca o amor de Deus. Se você está percebendo, não deixe que isso te domine. Volte, vivencie as primeiras coisas, vivencie a prática do amor a Deus. Ame a Deus sobre todas as coisas, meu querido. Esta é a mensagem para o teu coração hoje, através desses estudos do livro do Apocalipse. Se apegue em Deus, não deixe que este amor de Deus saia do seu coração e faça a obra acontecer, tá bom? Não deixe que essas coisas atrapalhe a sua vida. Viva com Deus, fazendo sempre aquilo que Deus está lhe mandando. Não vai atrás dessas pessoas que não querem nada com Deus. Se apegue a Deus e ame a Deus sobre todas as coisas. Eu quero só deixar aqui uma aplicação. A verdade, são 3 perguntas na aplicação. 3 perguntas que eu quero deixar. Aplicação, primeiro, o seu amor por Deus, o seu amor por Deus continua vivo? Segundo, ainda tem prazer em servir Jesus? Terceiro e último, serve por amor ou por obrigação? Pense nisso. Tá bom? Espero que você goste e Deus abençoe a todos. Tchau.